gente vai para aquele momento após o questionário, né? A aplicação do questionário, onde você teve 16 perguntas, onde você pôde escolher, ela teve alternativas para isso, e agora você escolheu 5 perguntas para falar um pouco sobre ela. Mas antes disso, João, a gente queria que você falasse um pouquinho quem é João José da Silva. Eu sou, por excelência, educador social, estou na FUNASE, agente socioeducativo, mas a minha trajetória é de educação social, ex-conselheiro tutelar, militante contra o racismo e lutador pelas políticas públicas. João, você escolheu como primeira pergunta para você falar foi como você se sente vindo para trabalhar? E você disse com resiliência. Essa foi a sua resposta, João. Fala um pouquinho para a gente dessa resiliência que você está vivenciando quando você vem trabalhar. Eu digo com resiliência porque o cuidado, o contato, você tem que estar o tempo todo tendo esse contato e esse cuidado também. A resiliência, embora a gente esteja numa pandemia, você não pode deixar de ter contato com outras pessoas, seja ela pelo WhatsApp, seja ela física, mesmo mantendo a distância um do outro, mas é preciso estar resiliente e estar acompanhando e estar sendo solidário com os outros. É por isso que eu digo da resiliência. A próxima pergunta diz assim: como você percebe seus colegas nesse período de pandemia? E você respondeu 2 alternativas, porque foi te dado essa opção de responder 2 alternativas. E você disse que sente seus colegas amedrontados e adoecidos. Fala um pouco sobre essas 2 respostas. Isso tem um pouco a ver também com a história da resiliência. Ao tempo que a gente vai lidando com os outros colegas, eu senti alguns colegas amedrontados, muitas das vezes por conta desse princípio da doença e do avalanche de informações que estão sendo dadas constantemente. E isso causa um medo e causa também um conflito entre eles. E aí a gente, por estar nesse contexto dessa pandemia, um diferencial nessa nossa nova realidade e por isso de estar sempre nessa solidariedade, entendendo que os colegas estão com conflitos e com medo, amedrontados. Você falou também que estão adoecidos. Sim, adoecidos por conta justamente disso. Tem alguns que já têm algumas doenças hereditárias e outros estão com medo simplesmente de uma gripe. Aí por isso a história de estar adoecidos. Você acha que essa pandemia trouxe uma doença grave? Foi perguntar a você disse que sim. Justamente porque essa é uma doença que a gente nunca tinha ouvido falar. Eu não me lembro de ter ouvido falar, embora essa diz que é coronavírus 2. Se é coronavírus 2, eu nunca tinha ouvido escutar, mas devia ter alguma coisa com alguma coisa do passado. E por isso que é uma doença que, inclusive, está tendo muitas mortes, e aí a gente tem que estar sempre precavido, por isso essa é a minha resposta. A outra pergunta que você também escolheu foi o seguinte: como você disse que ela trouxe uma doença grave, né? Em algum momento você percebeu isso. E a pergunta diz o seguinte: que em que momento você teve a certeza que era grave? Você disse que foi logo no início. Fala desse momento que você disse, poxa, isso aí é uma doença muito grave. No início, quando começou a surgir e várias especulações pela mídia, alguns infectologistas falando, eu percebi e procurei também fazer boas pesquisas sobre isso e identifiquei que era uma doença grave que iria causar muitas mortes se a gente não pudesse nos cuidar. Seria estilo a doença da dengue. Se a gente não conseguir educadamente, no cotidiano, ir se isolando ou se cuidando naturalmente, isso ia causar um grande transtorno para a nossa população e para o nosso povo. Como você se vê na socioeducação no período de pandemia?
Foi perguntado isso e você disse que se sentia atuante e desafiado. Justamente. Por ser um modelo novo, e como eu disse lá no início, da resiliência, a gente tem que estar sempre resiliente e nos precavendo e ao mesmo tempo sendo solidário com outros e outras. E por isso que essa história da socioeducação e da minha trajetória como educador social me fortaleceu para estar desafiante nesse processo. A outra pergunta foi: como você acha que os adolescentes e seus familiares estão nesse contexto de pandemia? E você disse que eles estão em conflito. Baseado em que você colocou essa resposta, João? Eu botei baseado nisso, essa resposta, por conta de que as famílias também, ao mesmo tempo que a gente está achando que essa doença é uma doença diferente, desafiadora, as famílias, por não entenderem, muitas elas não têm a informação e a formação adequada, elas estão em conflitos com esse processo. E aí a gente tem que estar nesse cuidado de quando as pessoas ligarem, procurar as informações, a gente está relativamente concatenado com as informações que os infectologistas estão passando, a Organização Mundial de Saúde, e esse é um processo que a gente tem que estar sempre nos informando e nos educando. João, você respondeu todas as 5 perguntas que você escolheu. E a última, mas que não é uma pergunta, foi colocado como uma sugestão, como uma solicitação, dizia o seguinte: deixe para esse momento algo que defina o seu sentimento atual. Uma palavra, uma música, um verso, um livro, uma citação. E você coloca a música de Legião Urbana, Será. Fala um pouquinho o que significa essa música para você. A música Será, ela me emociona muito. É porque ela me emociona, porque ela traz mudança. É uma música que eu gosto muito. O Legião Urbana é uma banda que eu cresci escutando, me sentimentaliza muito. Eu acho que é por isso que eu botei. E esse momento nos toma de uma profundeza. E será que a gente vai poder passar por isso? Sai um pouco disso. Ela me envolve muito. É isso. Que bom, João. Muito obrigada, muito obrigada. Olha, esse lado de cá, sentar aqui nessa cadeira, você não tem ideia de como está sendo grandioso esse momento para mim, né? Essa interação, porque nasceu de um desejo de tanta carga que estava em cima de uma gestão, né? De que eu trouxe estrategicamente todos vocês para que pudessem ligar, pudessem desabafar, porque naquele momento de tanta incerteza que a gente, no início, né, agora a gente tem, mas a gente está mais forte, mas no início a gente estava correndo sem saber para onde ir, né? Agora não, agora pelo menos a gente está parado, dizendo, opa, vamos parar aqui e vamos esperar para ver como é que a gente vai seguir, né? Então, por isso que nós temos esse desejo de saber disso, sabe? E como está sendo grandioso, você não tem ideia da experiência. O aprendizado está sendo muito grande para mim, né? E saber que vocês se permitiram estar aqui, sentar aí nessa cadeirinha, nesse estúdio maravilhoso, grandioso, né? Porque é um estudo maravilhoso, né? Isso aqui está tomando proporções muito grandes, né? Porque são vidas que estão aí.